Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura e para aqueles que amam o livro de Isaías e estudar as profecias messiânicas nesse livro, porque Isaías, todos nós sabemos que é conhecido como profeta messiânico. Tá? É o livro que mais relata sobre o Messias. Isaías fala da morte do Messias, fala da redenção do Messias, do nascimento do Messias. Tá? Isaías é o profeta celebrado, é o profeta mais citado no Novo Testamento, é dos profetas mais celebrados na cultura judaica, no judaísmo, tá? E nem os rabinos, nem o judaísmo nega que é o livro messiânico, nem eles negam, E nesse livro, Leonardo Andrade, eu não gosto muito dele, tá? Do Leonardo Andrade, porque ele escreve muito bem, mas ele, para mim, para debater, é um péssimo debatedor. No último debate que ele teve com César Cavalcante, na Musical FM, ele foi defender a linha pré lá, falou um monte de besteira, tá? É um cara petulante, arrogante, eu não gosto dele, tá? Mas escrevendo, ele escreve muito bem. Debateu também com o Fábio Sabino, levou uma surra do Sabino, e eu não concordo com o Sabino não, tá? O Sabino é liberal, fala muita besteira também, tá? Mas o Sabino deu uma coça nele, tá? Mais de 2 vezes, né? E ele não sabe debater, mas escrevendo, ele escreve muito bem, tá? Então eu estou sendo sincero aqui, a obra dele é boa. Tem outra obra dele também, que eu fiz o review aqui, é o Manual de Costumes, né? Bíblicos, também do Leonardo Andrade. Muito bom também, então ele é bom escrevendo. Falando é uma porcaria, tá certo? Mas a obra é muito boa. Isaías, um tratado messiânico, interpretando as profecias messiânicas à luz da arqueologia, cultura e costumes dos tempos bíblicos. Então ele vai interpretar as profecias messiânicas usando aí a arqueologia, a cultura e os costumes daquela época, tá? E o currículo do Leonardo Andrade, tá? É um bom currículo, né? Mas assim, eu fico meio assim, né? Ele é muito novo para ter um currículo desse. Mas tudo bem. Olha só. Leonardo Andrade é filósofo, teólogo, historiador, pós-graduado em História e Cultura da Afro-Brasileira, Ética e Filosofia, Ensino Religioso, Revisão de Textos, Hebraico e Cultura Judaica, pela USP. Aí você também tem Hebraico, Aramaico e Cultura Judaica, mestrado e doutorado pela SEJU, especialista em línguas semíticas e etiologia do Oriente Próximo. É diretor do Instituto Teológico Logos, a ITEL, né? É articulista e escritor de matérias afins à teologia, filosofia, arqueologia, paleografia e gramática, que é alfabetização e letramento. É membro do SEC, que é o Conselho de Educação e Cultura da Convenção SEMADES, revisor e tradutor de textos voltados às línguas semíticas da editora Academia Cristã. Atualmente trabalha no processo de decifração de peças e artefatos arqueológicos, como o acadiano, hieroglíficos, ugaríticos, entre outros. Então é um currículo muito bom, né? O currículo é muito bom. Mas debatendo, ele é péssimo. Escrevendo, ele é muito melhor. Essa obra acabou de ser lançada, tá? Aqui tem uma pequena introdução ao livro de Isaías, tá? E aqui você tem um sumário, tá? E o conteúdo é maravilhoso, tá, gente? Aí você tem o auxílio à leitura dos termos em hebraico, o prefácio, a apresentação, a introdução, a obra, e a obra é dividida em 15 capítulos e um apêndice. O primeiro capítulo ele vai trabalhar o chamado profético, o segundo capítulo o chamado profeta Isaías, capítulo 3, Isaías, profecias através de parábolas, 4, a visão da sala do trono de Deus, que é o capítulo 6, né? Capítulo 5, o advento do Messias, capítulo 6, Jesus, o Messias do tronco de Jessé, capítulo 7, o reino messiânico, 8, o orgulho da estrela da alva, 9, o Messias de Isaías, revelado no Novo Testamento, que os evangelistas, né, vai citar muito Isaías.
O Apocalipse de Isaías, capítulo 10, capítulo 11, Ezequias, um rei temente a Deus. 12, o Messias é o servo do Senhor. 13, ele trabalha muito bem. Isaías 53, tá? O servo sofredor. A salvação é proclamada, capítulo 14, capítulo 15, profecias modernas em Isaías. E o apêndice, revelando o Messias oculto. Aí você tem as referências bibliográficas, tá? É uma obra que vai ter... no total aqui com as referências, né, que ele usa, 223 páginas. 223 páginas, tá? As obras que ele usa, né, você pode encontrar essas obras, todas elas, em português. O Leonardo Andrade, ele não fala inglês, né? Por que eu sei disso? Porque não tem nenhuma obra aqui em inglês. Não tem. Não tem. Isso é fácil. Quando a pessoa fala inglês, conhece obras teológicas em inglês, ele vai citar aqui. Mas ele não cita. Mas isso é um demérito? Lógico que não. Não é o demérito. Vamos pegar aqui, ó, a obra. As fotos poderiam ser coloridas, né? Mas não são coloridas. Você vai ter várias fotos. Tá? Aqui é uma imagem de um leão devorando o bezerro. E essas fotos estão preto e branco, mas poderia ser coloridas, mas não são. Mas tudo bem. Então você vai ter várias fotos, tá? De artefatos arqueológicos, tá? Você vai ter aqui ele mostrando, te dando, tá certo? Várias obras. Que é a esfinge de Jezabel, adicionado às letras em hebraico e decifrado. Aí aqui ele vai decifrar. Ele é muito bom nisso, tá? Como eu falei, ele é melhor escrevendo. Falando, meu Deus do céu, horrível, horrível. Obra muito bem escrita, por sinal, tá? Tem que admirar. Vamos aqui. Auxílio à leitura dos termos em hebraico. Você tem os termos, uma palavra festa, a palavra para inverno, choref, aí como se lê, a palavra Páscoa, Pessar, aí você em português, né, a pronúncia, Pessar. Outro termo bastante empregado é H, que deve ser lido como som de R, como a palavra house ou hot dog em inglês, como Hashaná, Hadashá, Rabá, e por aí vai, tá? O prefácio, a obra. Olha, a obra foi prefaciada, gente, simplesmente por Luiz Saião. Luiz Saião é um hebraísta muito conhecido, tá? E ele prefaciou essa obra. Hebraísta, linguista e teólogo, tá? Apresentação. E aqui, ó, você tem a foto, né, do profeta Isaías, que é uma estátua, né, do profeta Isaías de Salvatore Revele, na base da coluna da Imaculada Conceição, em Roma, Itália. Foto de Isaías, né? Bonito, né? Uma estátua, na verdade. Aí tem a introdução, a obra, e aqui embaixo ele vai citando o tempo todo, ó, notas de rodapé, tá? Títulos empregados para os profetas de Yahvé, definição do termo profeta, tá? Profetismo em Mari, a cidade de Mari, né? Lá na Mesopotâmia. Os deuses do panteão nas mitologias tinham seus profetas, né? Também chamados de oráculos, que é o profetismo no Antigo Egito, os oráculos que eu falei para vocês, os oráculos gregos. Você tem um famoso, o oráculo de Delos, o oráculo de Delfos, e por aí vai,
tá? Os profetas na Bíblia hebraica, os profetas literários e não literários. Os literários, aqueles que escreveram. Os não literários são aqueles que não escreveram. Elias, Eliseu não escreveu livros, mas são profetas. Profeta Natã e outros profetas, tá? As diversas profecias messiânicas do Antigo Testamento cumpridas no Novo Testamento, que é uma tabela que ele vai te dar, né? Como por exemplo, vejamos no quadro abaixo inúmeras profecias contidas nas Escrituras concernente ao Messias. Aí você tem sobre o nascimento dele, você tem a profecia, o texto do Antigo Testamento e o cumprimento. Sobre a natureza dele, tá? Você tem a profecia e o cumprimento. O ministério dele, a profecia e o cumprimento. O dia que foi crucificado, você tem a profecia e o cumprimento, tá? A sua ressurreição e ascensão, as profecias e o cumprimento. O papel como Messias, você tem as profecias do Antigo Testamento, né, os textos do Antigo Testamento e o seu cumprimento. Aí vem aqui capítulo 1, introdução ao chamado profético. Isaías capítulo 48, versos de 1 a 6. Introdução, assunto, ele começa. O profeta no Antigo Testamento, profetas anteriores e profetas posteriores. A definição do termo profeta, que é Navi, em hebraico, ele vai explicando. Profetas literários, tá? Aqueles que escreveram, e os profetas não literários são aqueles que não escreveram livros, tá? A origem do termo profeta, maiores e menores, tá? Os profetas maiores, homem de Deus e profetas do Senhor. As profetisas, né? Você tem Miriam, Uda, Débora e Ana, mulheres de Deus e profetisas do Senhor, é o capítulo, ou melhor, subcapítulo, né? Subtópico. Profecia, uma colaboração para a humanidade. Os falsos profetas. Aí você tem Noadias, profetas de Baal. A arqueologia, o selo de Jezabel, aqui ó, isso aqui. Outras fotos aqui, ó. Outras imagens, né? Isabel é a esposa de Acabe, né? Que você tem uma figura, né? A vista da área do local do palácio de Acabe, em Jezreel. Escavações em Jezreel identificaram a fortaleza militar da Idade do Ferro, entre os anos aí 900 a 700 a.C. Show de bola. Tem mais figuras que mostrei para vocês já. Aí vem o capítulo 2. O chamado do profeta Isaías, capítulo 1, versos de 1 a 4 do seu livro. Tá? Aí tem a introdução e por aí vai. Ó. O profeta Isaías, a definição do nome Isaías, a arqueologia, o selo de Isaías, achado arqueológico, selo de argila contendo o nome de Isaías, datado do século 8 a.C., também chamado antes da Era Comum, né? Ainda sobre o selo, e aqui ele faz a tradução, né, daquilo que está escrito nesse anel. Aí vem o autor do livro, aí ele vai trabalhar os períodos, né, que ele escreveu, a divisão. Isso já é um consenso na academia que fala que Isaías não escreveu todo o livro, tá? Enfim, não dá para falar aqui, né, que é uma discussão mais acadêmica. Fatores que favorecem a existência do segundo livro de Isaías, fatores contrários à existência do segundo livro de Isaías. Então ele vai trabalhar aqui a posição ortodoxa, é evidente que todo o livro quem escreveu foi Isaías. Arqueologia, Isaías, os manuscritos do Mar Morto, né, que foi a maior descoberta do século passado.
ali nas cavernas de Qumran. E o livro de Isaías foi encontrado intacto, tá? Mostrando que não houve adulteração, gente. E também esses escritos foi um cala-boca, né, para os liberais, que falaram, o texto foi alterado, né? Quando pegaram os rolos e compararam com as nossas versões, é a mesma coisa, não teve nenhuma alteração. Aí calou os liberais, né? Os liberais teve que engolir seco, porque mostrando que não havia adulteração. Não só os livros de Isaías foi encontrado, outros livros, né? Como livros também apócrifos, enfim, muita coisa, uma descoberta maravilhosa. Deixa eu correr aqui. Ele fala aqui que as diferenças do texto de Isaías, né, são pouquíssimas, tá? Pouquíssimas. Aí você vai trabalhar a data do livro de Isaías, o propósito do livro de Isaías, os tempos da profecia de Isaías, iniciando o dom profético. Então, primeiro te dá um apanhado geral do livro para depois trabalhar as profecias messiânicas, né? Em dias de opressão, Deus levanta o profeta. A família do profeta Isaías era um profeta erudito da corte, né? Há uma suposição, mas não pode ser provada, que o Uzias era parente dele, era tio dele, alguma coisa assim, mas isso não pode ser provado, é uma hipótese. Tá? A esposa de Isaías, os filhos de Isaías e a morte de Isaías. Possivelmente ele morreu no reinado do rei ímpio Manassés. Ele foi morto, segundo a tradição, cerrado ao meio. Aí vem o capítulo 3, Isaías, profecias através de parábolas, que é o famoso capítulo 5, verso de 1 a 7, que ele fala da vinha, né? E a vinha ali é em Israel. A vinha ali é o povo de Israel, é a nação de Israel. Deixa eu pegar outro capítulo aqui para mostrar mais coisas para vocês. Capítulo 3, né? Capítulo 5. Deixa eu pegar o capítulo 5. Perdão aí, queridos, estou ficando resfriado, viu? Capítulo 5, o advento do Messias. É a famosa profecia de Isaías capítulo 9, tem Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 2, Isaías capítulo 7, ele trabalha também. Então você tem aqui o texto, né? Isaías 9, de 1 a 7. Você tem a introdução, a profecia de Isaías, o profeta Isaías anuncia o Messias, Isaías 7, 14. Qual é a melhor tradução de Isaías 7, 14? Tá? A expressão que dá um pano para manga, né? Alma, que significa apenas mulher jovem, não necessariamente virgem, porque as mulheres em Israel casavam-se muito jovens, com 14, 15, 16 anos já estavam se casando. Tá? E o termo usado para a virgem é betulá, não alma. Então ele vai explicar aqui, tá? Aí ele vai te dar as etapas do desenvolvimento das crianças nos tempos bíblicos, tá? Aqui está o termo hebraico, eu não falo hebraico, tá, gente? Eu não falo. Mas aqui quem fala, ó, aqui eu tenho um termo hebraico e como se chama uma criança entre 8 e 11 anos, né, também de 11 a 14, tá aqui os termos. Quem lê hebraico, eu esquece, não lê hebraico. Tem dicionários, tudo, mas não é a minha área não, o hebraico. Tá? O termo ot, que significa sinal, né? Em hebraico, que ele vai trabalhar essas questões aí sobre Isaías 7,14. Isaías 7,14 em aramaico, né? Isaías 7,14 em latim. Aprofundamento de Mateus 1,23, que Mateus cita o texto de Isaías, mas ele cita a Septuaginta. Ó, a melhor tradução, né? Isaías 7,14. Por isso ele dará, tá? Ele coloca aqui, ó, entre colchetes, o Senhor, ele mesmo para vós o sinal, eis que a jovem mulher, nesse caso virgem, né? Grávida, dará à luz um filho e ela chamará seu nome Emanuel. Muitos, inclusive os intérpretes judeus, falam que
Aqui é a mulher do rei Acás, né? O ímpio rei Acás, que Isaías pede para ele pedir um sinal, ele não quer sinal nenhum, mas Isaías assim dá, mesmo assim dá um sinal. E muitos falam que esse menino não é o Messias, esse menino é o Ezequias. Ezequias é esse menino, é o Deus conosco. É a interpretação dos rabinos, né? As genealogias de Jesus: Emmanuel é Deus conosco, o Messias apartou a escuridão do pecado, tá? Um filho nos foi dado. Ele vai trabalhando essa questão. Depois vem o capítulo 6, Jesus, o Messias no tronco de Jessé, Isaías capítulo 11, versos de 1 a 4, e por aí vai. Deixa eu pegar aqui o Isaías 53, só um minuto. O servo sofredor. Cento e 186 a página. Que é Isaías 53, versos de 1 a 12. Mas antes de Isaías 53, você tem outras passagens, né, sobre o servo, né? E muitas dessas passagens, o servo é Israel, é a nação de Israel. É a nação de Israel. E aqui ele trabalha, né? No capítulo 12, ó, o Messias é o servo do Senhor, o 42, verso de 1 a 10. Que os judeus interpretam aqui o servo como Israel. O servo do Senhor aqui não é o Messias. O servo do Senhor aqui é Israel. E aí você tem essa briga, né, entre cristianismo e judaísmo. Mas vamos lá. Você tem a introdução. Aí, ó, o servo do Senhor, Isaías 42. O termo servo e o seu significado. A cana trilhada. O pavio que fumega, tá? O servo escolhido, o conceito para restaurar a terra, né? Abrir os olhos do cego. Isso aqui não pode ser Israel, é uma figura, uma pessoa, né? O servo é o grande redentor. Jesus é identificado como servo. Aí você tem o servo, leva o povo a glorificar a Deus, Isaías 49:3. Os reis reconhecerão o servo como o eleito de Deus, Isaías 49:7. O amor incomparável de Deus, Isaías 49:15. O servo apresenta um caminho, Isaías 42:16. Tá? Gravado na palma das mãos de Deus, Isaías 49:16. Arvorai a bandeira, Isaías 22b, capítulo 49. Versículo 22, parte B, tá? Trarão nos teus braços e carregadas nos ombros, Isaías 49, verso 22, parte C. O servo resgatará Israel, capítulo 49, versículo 26. Aí entra o capítulo 13, o servo sofredor, a famosa passagem de Isaías 53. Ele começa com uma introdução, cita aqui os manuscritos de Qumran, tá? Do J.W. Rogerson. E aí ele vai trabalhando, ó, a rejeição do Messias, né? Quem deu crédito à nossa pregação. Aí ele cita juntamente Romanos, capítulo 10, versículo 16, que é a citação de Paulo de Isaías 53, para falar da pregação do Evangelho. O braço do Senhor, tá? Não tinha aparência, versículo 2, seria rejeitado pelos judeus, o castigo que nos traz a paz, o sofrimento do Messias. O Messias estava ordenado a carregar os pecados do mundo. O Messias seria açoitado, ferido de Deus. Ele foi ferido por nossas transgressões e iniquidade. Ele, singular, não fala eles, não está se referindo a uma nação, mas sim a uma pessoa. O Messias seria um tipo perfeito do cordeiro sacrificial, a crucificação, a oferta do Messias, o resultado do sacrifício messiânico, tá? Aí vem o capítulo 14, que ele vai trabalhar Isaías 61. A salvação é proclamada, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu, tá? E aí ele vai explicando essas passagens, tá certo?
Show de bola. Se vocês gostaram de mais uma super dica de leitura, deixa aqui nos seus comentários, deixa aqui o seu like, deixa aqui as suas observações. Graça e paz a todos mais uma vez. Muito obrigado. Até as próximas indicações.